Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, pelo privilégio, Deus, de servir o Senhor. Está, ó Deus, fazendo esse curso, ó Deus, ministrando também esse curso, aprendendo uns com os outros, ó Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, apesar das diferenças, Deus, a aceitar a opinião do outro, Deus, e a estar compartilhando a nossa fé um com o outro, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, as que não chegaram ainda, porque elas possam vir, não os deixe desanimar. Fortalece, Deus, as mãos de cada um. Dá, ó Deus, coragem, em nome de Jesus também, Deus. Deus, que o Senhor fala no nosso coração, Pai, nessa aula de teologia sistemática, Deus, nessa introdução, em nome de Jesus. Amém. Gente, agora vocês querem saber quantos por cento conhece de Deus? Essa é a resposta que está sempre. Está todo mundo querendo saber. Você falou 0,01%. Pois é. Eu conheço 0,00000 ao infinito 0% de Deus. Quando uma vez um pastor, eu aprendi isso com um professor de teologia sistemática, e ele sempre perguntava, e aí tinha um seminarista, vocês não foram tão assim, tinha um seminarista que falava assim: eu conheço 80% de Deus. E aí ele, depois de terminar de falar, ele é daquelas pessoas que abre o olho assim, ó, aquele olhão, ele falava assim, ó: eu não acredito, como você pode falar que você conhece 80% de Deus? Pois o que nós conhecemos de Deus está se revelado através da criação, está revelado na palavra dele, e nós não conhecemos, e Deus ele só deu poucas coisas para nós conhecermos, mas nós não conhecemos 100% de Deus. Nenhum de nós pode chegar e falar assim: eu conheço 1% de Deus, porque nós somos seres finitos. Tudo que nós conhecemos de Deus está revelado na palavra dele, as obras dele, né, manifestam a glória de Deus, mas na verdade nós não conhecemos praticamente nada de Deus. Quanto mais a gente conhece, menos a gente acha, menos a gente percebe que conhece, né? Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E esse conhecimento é o conhecimento de Deus. Vamos abrir em Oséias, a palavra de Deus em Oséias. Nós vamos ver alguns versículos da Bíblia, não está na apostila, tá? Vou pegar a minha Biblinha aqui de batalha. Essa aqui é aquela Biblinha que sempre anda comigo. Oséias capítulo 6. Capítulo 6. Todos acharam, hein? É antes do Joel? Depois Daniel, que aí fica fácil. Amém, misericórdia? Amém. Vamos ver a apostila de introdução bíblica, a apostila de introdução ao Antigo Testamento, que aí fica fácil de lembrar onde estão as coisas. Capítulo 6. Nós... Tem a Bíblia cronológica, a sua é assim? Tem aquela que foi escrita em ordem cronológica. Não. Pois é, então. Eu comigo esse aqui, ó. Ah, tá. Aí dá diferença mesmo. Mas vamos lá. Vinde e tornemos para o Senhor, versículo 1. Porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de todos os dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vida é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva seródia, que rega a terra. Então a nossa ideia está no versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só que nós não podemos fazer como esse texto, não, porque esse texto aqui está mostrando o povo que era, lembra da mulher de Oséias, que era aquela prostituta, né, que Oséias trazia para perto dele, mas a mulher gostava de ir para a vida, não gostava do marido, né? E assim o povo de Israel estava do mesmo jeito. Então, o povo, aqui é o povo falando com Deus, né? Falando uns com os outros para poder falar com Deus. E aí vem a resposta depois no versículo 4 em diante, né? Que ele fala assim, Deus fala: olha, o seu amor é como um chuva passageiro, isso aí não me agrada, em outras palavras, né, irmãos? Mas o que nós precisamos de fazer é o que eles falaram aqui, de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, mas com sinceridade de coração. O capítulo 4, versículo 6 que nós falamos, ele diz que o povo é destruído porque falta conhecimento. E esse conhecimento é conhecimento de Deus. E você, sacerdote,
né, como está aí, você não pode rejeitar o conhecimento. Olha, eu vou ler novamente esse texto, Oséias 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha que desafio, né, irmãos? Se você esquecer, Deus também vai esquecer até dos seus filhos. Mas olha que interessante, você precisa conhecer a Deus e não rejeitar esse conhecimento. Você precisa seguir nesse conhecimento de Deus. E aí que vem a dificuldade, como diria minha avó, né? Porque o conhecimento de Deus, irmãos, ele é sobremodo assim excelente. O conhecimento de Deus, ele excede o nosso entendimento. O conhecimento de Deus, como Paulo diz, nós somos como um vaso de barro, né? E aí nós temos esse tesouro dentro de nós, a excelência do poder de Deus. E o conhecimento de Deus que nós temos, ele é muito finito. O vaso de barro, ele está ali, ele pode ser até muito bonito, pode ser até imenso, mas se ele cair no chão, ele quebra. E assim somos nós, mas, e não nós, né? Como tinha aí, que nós já vimos antes, né? Toda vez que a gente fala nós, eu lembro das árvores, somos nós, né? Fica gravado isso aí. Mas, irmãos, nós precisamos conhecer o Senhor. Deus conhece o seu e o meu coração. Você sabe disso, né? Está lá em Salmo 139. Vamos abrir Salmo 139? Nada disso está na apostila, viu? Apesar de que tem parte aí que nós vamos ver. Salmo 139. Amém? Versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando, 2 agora. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, à língua, aliás, e tu, Senhor, já conheces toda. Olha só, irmãos, tudo que nós temos, tudo que nós somos, Deus conhece. É por isso que eu tenho provado, já falei isso com os irmãos aqui, eu tenho provado de Deus falar, ou de eu falar com Deus, no meu coração, eu pensar, né? E aí no meu coração eu já decidi alguma coisa e Deus já abençoa, porque eu já decidi no meu coração. Porque Deus já olha o seu coração. Por isso que, olha, a Bíblia diz que com a boca se confessa a respeito de Jesus, né? Para a salvação. Mas com o coração se crê. Não adianta você simplesmente falar e você não crer no seu coração. Também não adianta você crer no seu coração e não falar. O crente, ele deve falar. É claro... Oi? Isso, mas olha, mas também tem um detalhe, por favor, não vai contar também tudo que Deus colocar no seu coração, não. Eu estou falando agora, não com respeito à salvação você tem que falar, mas às vezes Deus tem um projeto na sua vida, e aí você já coloca para todo mundo, e faz igual José, as pessoas vão te perseguir, vão te atrapalhar, e você não vai conseguir seguir adiante. Não faça isso. Só perdeu a vez porque falou demais, né? Verdade. Sansão é esperto. Não queria fazer tudo que ele falava pra ela que não podia fazer, que era mentira. Ela ia lá e fazia com ele não se ligou, né? Gente, Isaías 55, vamos abrir rapidinho. Nosso tempo ele é bem corrido aqui, né? Isaías 55. Acharam aí? Versículo 6. Vou pedir para os irmãos lerem. Buscar o Senhor e buscar Agora, lê o versículo anterior, versículo 5. Olha só que... Ele chamará a nação Espera aí, gente, de novo. Todo mundo, 1, 2, 3 e voz audível. Ele chamará uma nação que não conheces, e uma nação que nem nunca te conhecerá, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Isso aí está falando. Qual versão que é a sua? Com certeza você convocará nações que você não conhece,
que não o conheçam se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu o segredo. Mas sabe por que eles vão vir até nós? Porque você conhece a Deus, porque você busca a Deus. Agora, se você não buscar, não vão vir não, gente. Por isso que nós temos que clamar a Deus, sempre sonho de Deus. Gente, toda vez que nós vamos encontrar com Deus, a gente tem que esperar algo maravilhoso da parte de Deus. Nem que seja a mudança do nosso nome, que é a mudança do nosso caráter, né? Como foi no caso de Jacó, que mudou para Israel, né? O campeão com Deus. De enganador agora para campeão com Deus. Olha só que diferença. Então, toda vez que nós vamos encontrar com Deus, nós temos que pensar assim, olha, vai acontecer algo novo. Eu estou indo na igreja, pode ser a igrejinha que for, pode ser a igrejão que for, pode ser a igreja tradicional, renovada, pentecostal que for. Deus vai fazer algo novo, porque é a igreja. Quando a igreja do Senhor está se reunida para buscar a presença de Deus, algo novo vai acontecer. Só que nem sempre todos vão ouvir, porque não estão atentos para poder ouvir a voz do Senhor, não é? Olha só, o versículo 9 desse mesmo capítulo, versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Irmão, só para a gente poder lembrar aqui, só para a gente poder pensar já um pouquinho. Isso aqui é teologia. Isso aqui é mostrando para você que o conhecimento de Deus que nós temos, ele é muito pouco. Entendeu? Os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores que o nosso. Quem é? Nós vamos ter no meio dessa apostila, falando sobre igrejas, né? Vários tipos de igreja, e qual que é a igreja verdadeira. Depois vocês vão ver, vai dar uma discussãozinha boa. E eu peguei justamente da história, porque a história, ela te ajuda a provar algumas coisas, né? Eu sempre gosto de olhar qualquer coisa, qualquer grupo, com respeito à sua história. Por exemplo, a Rose está aqui, ela tem uma história de fé. O Israel está aqui, ele tem uma história de fé. A Aninha tem uma história de fé. Cada um de nós tem uma história. Então o que você crê hoje não foi assim, ó, no estalar de Deus, mas foi no decorrer de história. Até mesmo talvez algo que aconteceu hoje, né, ou algo novo que aconteceu hoje, é fruto de uma expectativa que você já traz já há muito tempo. Entendeu? Outro dia eu falei aqui na igreja, eu ouvi o Silas Malafaia falando com respeito à expectativa, né, diante de Deus, desejo com Deus. Ele falando que ele sonhava, sempre sonhou de ter um espaço na TV onde ele pudesse ceder para amigos deles e outras denominações. E ele criticando, né, a igreja que tem redes de TV, mas que fecha só para ela. É para divulgar o evangelho. Eu posso concordar com outro irmãozinho ali, mas e nós sonhamos aqui, um dos nossos alvos como igreja, de ter uma rede de TV regional. Doideira, né? Jesus é doido, eu sou doido igual a ele. Porque Jesus vai entregar a vida por amor a você, ele tem que ser louco de paixão por você, né? E eu sou louco de paixão por Jesus também. Então nós sonhamos com isso. Se nós clamarmos, Deus vai abençoar. Entendeu? Não é difícil se a gente ajoelhar e orar, né? Eu estou orando para que Deus faça isso breve, em nome de Jesus. Amém? Amém. Esse amém está fraco. Amém. Amém? Amém. Aí melhorou um pouquinho, tá? Está muito bom ainda não. Irmãos, então quando a gente fala sobre conhecimento de Deus, a gente tem que pensar em teologia. O que é teologia? Teos, Deus. E logia, estudo. Então, estudo de Deus. Essa seria uma definição bem simples, né? Mas a definição etimológica. Nós vamos ver outras definições aqui também no decorrer da matéria. Mas logo de início eu quero trabalhar com vocês pensando sobre teologia a partir de Lutero. E está aí na apostila de vocês, olha. E Lutero ele coloca aí, olha. Isso aí foi um artigo que Lutero escreveu e nós pegamos essa tradução a partir de um site. Esse site é de teologia reformada. Teologia reformada é teologia presbiteriana, teologia da Batista reformada, das igrejas congregacionais, anglicanas e tal, né? Mas algumas partes ali ela é comum a todos, como essa. E, gente, eu tinha até pensado em trazer aqui o filme Lutero para vocês assistirem. Já assistiram esse filme? Não. Quem não assistiu o filme todo aí? Não. Quem não assistiu? Então eu acho que talvez na próxima aula, ou talvez eu vou passar como tarefa de casa para cada um procurar, né, alugar o filme e assistir.
o filme Lutero. Porque você vai ver. Parece que só tem em VHS ainda. Não, filho, já não. DVD. Tem o Lutero antigo em DVD e tem o novo também. O novo é melhor para você assistir, é mais emocionante, assim, né, e tal. E, gente, o filme ele conta realmente da história dele. Tem algumas pouquinhas coisas que a pessoa acrescenta, né? Mas a maioria, assim, 90% do filme é a história de Lutero mesmo. Então você vai ver a luta ali, porque toda a luta de Lutero parte da sua teologia, porque até então, qual que era a teologia de Lutero? A teologia de Lutero com respeito à salvação. Eu não queria falar, mas acaba. Quando nós falamos sobre teologia, não tem jeito. A gente tenta fugir, mas a teologia ela se baseia na salvação. Toda a teologia está baseada na salvação. O que o homem precisa saber? Para que foi escrita a Bíblia? Para que eu e você fôssemos salvos. Entendeu? Para isso que a Bíblia foi escrita. Ela não foi escrita para você poder saber, olha aqui. Não que ele não seja algo que é interessante e primordial para nós com respeito aos dons espirituais, né? É importante para nós e Deus ele deu isso para nós. Porém, qual que é a principal tarefa da palavra de Deus? É mostrar ao homem a salvação, o caminho que conduz a Deus, o caminho é Jesus. Então, se você fosse resumir, qual que é o tema da Bíblia? É a salvação do homem, né? A queda e a redenção do homem. Seria isso aí. Então, quando você vai estudar a história da teologia, esse autor aqui, Roger Olson, nesse livrinho fininho, bonzinho, né? Eu uso ele lá no seminário, na matéria de História da Teologia. E ele coloca uma coisa interessante, ele fala o seguinte: todas as discussões teológicas, elas se baseiam principalmente nessa questão aí da salvação. A teologia, ela vai basear justamente nisso aí. Eu vou ler uma parte que ele fala aqui, olha. Há um interesse que todos os teólogos cristãos, profissionais e leigos têm pela salvação, o gesto redentor de Deus de perdoar e transformar os pecadores. Sem dúvida, outras preocupações entram em jogo no decurso da história, mas aparentemente o interesse em compreender e explicar adequadamente a salvação subjaz a quase todos os outros. O historiador contemporâneo da teologia afirmou com razão que geralmente o teólogo encontra nos problemas da sua teologia, que é a doutrina da salvação, né, o alicerce sobre o qual edifica todas as suas opiniões doutrinárias. Então a salvação é ela que vai reger as demais coisas. Resumindo aqui o que ele falou: tudo que você fala com respeito de Deus, a teologia de Deus, do Espírito Santo, dos dons, vai se basear na salvação. E aí nós entramos um pouquinho na história de Lutero. Por quê? O que aconteceu com Lutero? A teologia dele é a teologia da Idade Média, ou medieval, ou da Idade das Trevas, como você querer chamar esse período, né? Ele é chamado assim porque a igreja que dominava, vocês estão lembrados disso? A igreja que dominava o mundo, né? É através da igreja que o homem conhecia as coisas. E daí os cientistas, eles eram perseguidos pela igreja, porque a igreja é que tinha a palavra inicial e final, não é só final não, inicial, mediana e final. Qualquer decisão passava pelo crivo da autoridade da igreja. Daí que essa ideia de igreja, ter universidade, ter faculdade, vem da época medieval, porque a igreja dominava o conhecimento, então ela também que cria as universidades, entendeu? Os mosteiros também. Se você olha na época da Idade das Trevas, da Idade Média, o único lugar para você encontrar Deus, de fato, de verdade, era nos mosteiros. Porque nas igrejas não tinha liberdade para poder pesquisar,